Questão 8, então. Considere um copo que contém 180 ml de água. Determine, respectivamente, o número de mol de moléculas de água, o número de moléculas de água e o número total de átomos. Então, aqui a gente tem 3 perguntas. E ele nos deu um líquido, não deu uma massa. Então, o que a gente tem que começar a fazer primeiro? Descobrir quanto que é 180 ml de água em gramas. Então, a gente usa a fórmula da densidade. Densidade igual a massa sobre volume. Ele nos deu, então, que a densidade é 1 grama por mol. Então, a densidade é 1, a massa a gente quer descobrir e o volume é 180 ml. Então, a massa é igual a 180 gramas. Descobrimos, então, quantas gramas de água nós temos. Agora ele nos fez 3 perguntas. Logo, teremos que fazer 3 regras de 3. Lembrando que a primeira linha é sempre de coisas que nós sabemos. Então, vamos pegar aqui nosso resuminho. Primeira questão, então. Quantos mols tem? Sabemos que 1 mol de água tem 18 gramas. Como é que a gente sabe que são 18 gramas? Por quê? Hidrogênio tem 1 grama, o oxigênio é 16. Temos 2 hidrogênios, então é vezes 2. Somando isso daqui, 18 gramas. Isso é a nossa primeira linha. E sempre será a primeira linha comparando com gramas. Por quê? Foi isso que a gente tem da tabela periódica e o que eles nos deu. O resto é tudo perguntas. A gente tem 180 gramas. Lembrando que as unidades sempre ficam iguais uma embaixo da outra. Número de mols, X. Não sabemos. Então, fazendo a regrinha de 3, vamos descobrir quantos mols nós temos. Isso aí eu vou deixar para vocês. Moléculas, então. O que acontece aqui? Moléculas e massa novamente. Sabemos que nós temos 6,0 vezes 10 na 23 moléculas em 18 gramas. Em 180 gramas, quanto que nós teremos? Outra regrinha de 3, então, que vocês vão ter que realizar. A questão 3, então, pessoal, ali de átomos, que pergunta quantos átomos ao todo nós temos. Nós sabemos que uma molécula de água possui 3 átomos, certo? Que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, uma molécula de água possui 3 átomos. Só que a gente não tem apenas uma molécula. Nós temos o número de moléculas que a gente descobriu nesse exercício aqui. Que agora eu vou dar a resposta para vocês para poder montar a regrinha de 3 de baixo. Que são 6,0 vezes 10 na 24 moléculas. Então, quantos átomos vão estar presentes nessa quantidade de moléculas? É isso, então, que vocês vão ter que fazer de regrinha de 3 na última questão da 8. Questão 9, então, pessoal. Supondo que 70% do corpo humano seja constituído por água, calcule o número de moléculas de água presente no corpo humano de uma pessoa de 65 quilos. O que ele deu aqui, então? Ele pediu moléculas e deu massa. Então, nossa regrinha de 3 vai ser composta por moléculas e massa. O que a gente sabe sobre moléculas e massa? A gente sabe que 6,0 vezes 10 na 23 moléculas possui, então, 18 gramas de água. Foi o mesmo cálculo que a gente fez aqui em cima para a água. O hidrogênio é 1 grama vezes 2 mais 16 gramas de oxigênio, dá 18 gramas de água. Ele pergunta, então, quantas moléculas, é incógnita, sempre embaixo as mesmas unidades, é para
70% de água presente no corpo de uma pessoa de 65 quilos. Quanto que é 70% de 65 quilos? Primeiro, então, a gente transforma o quilos em gramas, porque a gente tem que ter a mesma unidade aqui e aqui. A gente não pode trabalhar com unidades diferentes. Quanto que é 65 quilos? Então, 65 mil gramas, porque 1 quilo é 1000 gramas, certo? Descobrimos quantas gramas tem no corpo da pessoa, mas isso é 100% do corpo da pessoa. 70% só que é água. Quanto que é isso daqui? X, então, é igual a 45.500 gramas. Essa vai ser, então, a massa que a gente vai colocar aqui. Quantas moléculas é isso? Regrinha de 3, que é com vocês aí. Aí já achou a resposta. A gente fez uma questão bônus para vocês, então, que eu vou dar a ideia de como se faz e vocês vão realizar o exercício. A tabela abaixo, então, apresenta o mol em gramas de várias substâncias. Então, ele deu ali qual é a massa de ouro, que é 197 gramas, isso presente em 1 mol, né? Então, ele tirou isso da tabela periódica, do ácido clorídrico e de várias outras substâncias. Agora ele pede, comparando massas iguais dessas substâncias, a que apresenta maior número de moléculas é qual? Então, o que ele fez aí? Ele quer saber a mesma quantidade em gramas. Por exemplo, chutem um valor. Vou dizer que 10 gramas de cada substância, certo? E ele quer saber o número de moléculas. Certo? Sabemos, então, que a massa da tabela periódica, que é o que está no quadro deles, na tabela ali, tem 6,0 vezes 10 na 23 moléculas. 10 gramas, que foi o número que eu quis dar para cada molécula. Eu quero saber quanto que é 10 gramas, quanto que é a quantidade de moléculas em 10 gramas de cada um daqueles. É X moléculas. Então, tu vai pegar e comparar a resposta de cada um. Tu vai ter que pegar o ouro, botar a massa que é 197, tem 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu quero saber só de 10 gramas. Quantas moléculas vão ter? Vou repetir para o ácido clorídrico e para todas as outras substâncias. E daí eu vou comparar a resposta. A que tiver maior número é a questão certa.